Volta e meia tem um me perguntando assim, né? Ah, Leandro, mas quanto é necessário eu ter investido na Bolsa de Valores para que eu consiga me aposentar com ações? E aí a resposta que eu dou, muitas vezes eu vejo aquela torcida de nariz. E eu fico pensando, pô, por que acontece isso, né? E eu vou falar sobre isso. Sim, se aposentar com a Bolsa de Valores. Se é a sua primeira vez por aqui, é disso que a gente fala. Então, se você tem interesse em se aposentar através da Bolsa de Valores, fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, eu sou o fundador da Escola de Investimento 500 Pratas e a gente está ajudando aí os brasileiros a mudar de patamar, né? Se aposentar através da Bolsa de Valores, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Então, volta e meia eu converso com algumas pessoas assim, né? Ou nas redes sociais, ou até pessoas que eu conheço no dia a dia, amigos, parentes, né? Pessoas que eu encontro aí em algum lugar. E aí as pessoas começam a conversar sobre aposentadoria através da Bolsa de Valores, né? Que é o que eu ensino aqui no canal, é o que a gente ensina através dos nossos treinamentos, é o que eu faço, né? Viver dos rendimentos de investimentos na Bolsa de Valores. E aí as pessoas perguntam quanto é necessário. Aí veja bem, uma coisa que eu sempre respondo é assim: olha cara, para você ganhar lá um salário mínimo, por exemplo, para você ganhar, que tem muita gente que é aposentado no Brasil com um salário mínimo, né? Então eu falo assim, para você ganhar um salário mínimo, aproximadamente R$1.000 ali, você tem que ter 250 mil investidos. Cara, aí a pessoa torce o nariz, tipo, caramba, tudo isso, já meio que descarta, assim, não, poxa, que era uma coisa mais fácil, deixa quieto, né? Já vai para outro. Inclusive tem pessoas que vêm assim, né, falam assim, ô Leandro, pô cara, vai entrar uma grana aí pra mim, eu tô com 50 mil reais aqui, e eu tô pensando em investir esses 50 mil reais aqui na Bolsa de Valores. Pá, queria ver contigo aí se dá pra gente fazer alguma coisa. De repente eu vou fazer teu curso. Quanto tu acha que dá pra ganhar aí com 50 mil reais? E aí eu jogo a real, né? Eu digo assim, olha, você vai ganhar aí 200 a 250 reais por mês com essa grana investida. A pessoa já dá aquela desanimada assim, pô, mas só isso? E aí eu fico pensando, né, cara? O que as pessoas pensam a respeito da Bolsa de Valores? Porque quando eu vejo que a pessoa torce o nariz, eu já sei que a pessoa vai torcer o nariz, a maioria torce, né? Aí eu falo assim, vamos lá, você tá vendo essa casa aqui, ó? Quanto que você acha que vale essa casa? A pessoa olha, 200 mil reais, beleza, 200 mil reais, uma casinha básica, né? 200 mil reais. Quanto que você pagaria de aluguel? Se você tivesse que alugar essa casa ali, vai falar com o dono lá, quanto você ofereceria de aluguel? Uns 800 reais, 900, beleza. Então quer dizer que o camarada, ele comprou uma casa de 200 mil reais e você quer pagar 800 reais de aluguel para ele. Por quê? Porque essa é a realidade do mercado. E quando você vai... E se você for comprar uma casa para se aposentar, assim, porque isso é um investimento muito comum entre os brasileiros, né? Comprar um imóvel para alugar. Se você for comprar uma casa de 200 mil, você vai ficar super... contente de conseguir alugar essa casa por R$1.000 por mês. E como que tem gente que vive de renda dos imóveis, né? Às vezes você conhece, que nem uma época eu morava em Joinville, agora inclusive eu estou em Joinville gravando esse vídeo, né? Mas hoje eu moro na cidade vizinha, e eu morava em Joinville aqui, e eu pagava aluguel, né? Por opção, porque eu queria deixar meu dinheiro investido e tal, então eu morava de aluguel. E eu lembro que nessa casa eram 4 geminados, assim, tudo do mesmo dono. E aí as pessoas que me visitavam perguntavam assim, tu mora de aluguel aqui, pô, que legal, e será que essas casas aí é tudo do mesmo dono? Eu falava, tudo do mesmo dono. Meu, o cara fez o pé de meia, hein? O cara tá aposentado, o cara... É isso mesmo, o cara tá aposentado, o cara vive de renda. E eu lembro que na época eu pagava R$1.000 por mês. E o valor desses imóveis lá era aproximadamente 220, 230 mil. R$1.000 por mês, ele tinha 4 geminadinhos, um no lado do outro, dava R$4.000 por mês. Beleza, ele tava aposentado com R$4.000 por mês. Mas quanto que valiam os 4 imóveis dele? Valia ali aproximadamente uns, sei lá, 900 mil reais, 800, 900 mil reais a 1 milhão. Hoje deve estar valendo R$1 milhão. E o preço do aluguel não subiu, tá ganhando lá uns 4 mil por mês. E é isso mesmo, o cara tá aposentado com 4 mil por mês, mas por quê? Porque ele tem R$1 milhão investido em imóveis. E a Bolsa de Valores, o cálculo é praticamente o mesmo, não muda. Então, se você tem lá R$1 milhão investidos, você vai conseguir
juntar aí uma renda mensal, né, dos dividendos de aproximadamente R$4.000 por mês, R$5.000 por mês, talvez. Aí a pessoa fala assim, cara, mas R$1 milhão é totalmente fora da minha realidade. E aí eu penso, como que aquele senhor, que era o proprietário das casas que eu morava lá, como que ele conseguiu ter 4 geminados que valem R$1 milhão? Não foi assim, ó, num estalar de dedos. A gente não sabe a história, eu não sei a história dele, até porque eu nunca conversei com ele, eu alugava por imobiliária, mas eu conheço a realidade de várias pessoas, assim, né, que investem em imóveis. E o que essas pessoas fazem? Essas pessoas botam na cabeça assim, cara, eu vou investir em imóveis. Então ele trabalha lá um tempo, guarda 50, guarda R$100.000. Aí compra um terreninho e aí ele financia o resto para pagar. Terreno de 200 mil, ele dá 100 mil, financia o resto. Daqui a 5 anos ele conseguiu pagar o terreno, ele faz o quê? Ele guarda lá mais uns 20, 30 mil, financia o resto e constrói uma casinha lá, gasta 100, 100 e poucos mil, tá? Beleza, aí olha o que eu tô falando, aqui até ele construir a casa já se passou aí uns 8 anos talvez. Isso aqui eu tô falando de uma pessoa que ela tá ralando para conseguir. Não tô falando de alguém que montou uma empresa super certo, tô falando de um brasileiro médio que realmente ele é empenhado e tá lá, ó, suando, dando duro para conseguir ter esses imóveis. Beleza, depois de 8 anos ele conseguiu uma casinha. Essa casinha ele bota para alugar, vai dar ali uns 800 por mês, opa, já melhorou a renda dele, ele vai reinvestir. Ele vai construir mais 3 casinhas do lado. Cara, ele vai botando aquela grana ali, vai financiando e vai dando os pulos dele. Talvez depois de, considerando um brasileiro médio, salário médio, talvez depois de uns 20 anos é que ele conseguiu ter o terreninho dele quitado e as 4 casas construídas em cima daquilo ali. Se a gente for colocar na ponta do lápis, o valor, considerando a inflação, o valor que ele pagou no terreno lá atrás, na época que ele começou a investir, há 20 anos atrás, o valor que ele pagava no material de construção, o valor da mão de obra da construtora, do pedreiro. Se a gente for colocar tudo isso na ponta do lápis, talvez esse camarada ele teve um custo de uns 500, 600 mil reais, considerando até juros que ele pagou para o banco para ter. E hoje vale R$1 milhão e ele recebe 4 mil. Quando você investe na Bolsa de Valores, o processo é exatamente o mesmo. Então talvez hoje você vai suar, você vai colocar lá 30, 40 mil reais. Não vai dar quase nada ainda, mas você vai continuar. Daqui a 5, 7, 8, 10 anos, você já vai estar ali nos 200, 300, 400 mil de repente. Só que você não vai ter gastado isso, porque o seu patrimônio vai valorizando, você vai recebendo dividendos. Então talvez você, desses 400 mil reais que você tem lá, vamos dizer que é 400, de repente você gastou 250, 300, o resto foi valorização já. Foi dividendos, foi ganho de capital, igualzinho o camarada que construiu imóvel para alugar. Mais 10 anos você vai passar acumulando, acumulando, no final de um ano você vai ter R$1 milhão, no final de 20 anos, você vai ter R$1 milhão, você vai estar recebendo 4, 5 mil reais por mês de dividendos. E se você for analisar o seu custo, talvez for lá 500, 600 mil reais para você montar aquele patrimônio. Exatamente como o camarada do imóvel. Beleza, Leandro. Então, olha só, o que eu estou mostrando aqui para você é que para que você entenda como funciona o processo de geração de renda e aposentadoria através da Bolsa de Valores. Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas então eu vou investir em imóveis? Veja bem, o trabalho que você tem para investir, para construir todo esse patrimônio, essa liberdade financeira, essa aposentadoria através da Bolsa de Valores, o trabalho que você tem é estudando empresas e aprendendo a gerenciar uma carteira de investimentos. No estilo que a Estratégia 500 Pratas te ensina, que eu te ensino. Como eu faço, como você ensina, Leandro? Todos os links estão aqui na descrição dos nossos treinamentos. Conheça ali depois dos nossos treinamentos. Então, o trabalho que você vai ter é que aprender a identificar as empresas, a montar uma carteira de investimentos, a gerenciar. E à medida que você vai investindo, você já vai tendo retorno, porque você comprou uma ação, você já tem direito a receber os dividendos dessa ação. O camarada que ele fez o mesmo processo em números, foi a mesma coisa, o cara que comprou imóveis, ele gastou 600 mil, ele demorou 20 anos para juntar esse patrimônio e hoje ele tem lá R$1 milhão em imóveis, ele recebe 4 mil reais por mês de aluguéis. Só que, cara, ele teve que trabalhar muito,
para que ele conseguisse construir. Ele se incomodou com construtora, ele teve que botar um monte de dinheiro na frente. Veja que a primeira casinha que eu falei que ele começou a receber R$1.000 por mês de aluguel, ele já tinha comprado um terreno de 200 mil, financiado, pagado o financiamento. Depois ele se incomodou um monte com o construtor, com o pedreiro, para deixar aquela casa pronta. E depois ele se incomodou em conseguir um inquilino para botar dentro dessa casa. E aí ele conseguiu, finalmente, depois de 8, 10 anos, receber seu primeiro R$1.000 por mês. O camarada que investiu na Bolsa de Valores, ele colocou R$100 no primeiro mês e nos próximos meses ele já começou a receber dividendos. Entendeu a diferença? Aí beleza. Então isso facilita o processo de acúmulo. E outra coisa, agora que passou 20 anos, tá todo mundo, né, tranquilo, né? Cada um com seu 1 milhão, recebendo 4, 5 mil por mês, show de bola. A diferença é que o cara que tem um imóvel, o inquilino, às vezes encontra uns inquilinos bons, mas pode ter inquilino que tá destruindo tudo. O cara tá metendo furadeira na parede, o cara tá com, o cachorro tá detonando o gramado do quintal dele. O inquilino está destruindo com a casa. Por quê? Porque não é dele. No final do ano ele encerra um contrato de aluguel, ele aluga outro e some. E aí você fica lá com o imóvel depredado, tendo que gastar um monte para reformar. Nunca fica a mesma coisa depois de uma reforma. E ele está se incomodando um monte. Tem inquilino que não paga. Ah, porque minha mulher ficou doente. Ah, porque meu esposo perdeu o emprego. Ah, porque meu filho não sei o quê. Esse mês não vou conseguir pagar. Pô, dá pra segurar 15 dias. E fica se incomodando, assim, sabe? Aquele trabalho, aquele estresse. Já um camarada que ele investiu na Bolsa de Valores, cara, se ele fez o dever de casa certinho, escolheu boas empresas, ele não tem trabalho nenhum. É só esperar a grana cair na conta. Então é muito mais fácil. Outra diferença que eu vejo assim, ó. O camarada que tem uma casa, ele tem que pagar imposto de renda sobre esse aluguel. Na Bolsa de Valores não, na Bolsa de Valores os dividendos são isentos, pelo menos por enquanto, são isentos. Eu vou falar ainda de uma outra diferença para você entender. Imagine que o camarada que tem R$1 milhão em imóveis, aconteceu uma emergência, ele gastou todo o dinheiro da emergência dele, uma doença, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, e ele precisou levantar ali, ó, 100 mil para ontem. O que ele vai ter que fazer? Ele tem R$1 milhão, mas está preso em imóveis. Imóveis não tem liquidez. Então ele vai ter que botar a vender. Ele tem 4 casas. Cada casa vale 250 mil. Ele até vende. Mas ele vai ter que botar a vender por 200, por 180. Por quê? Senão ele não vai conseguir liquidez. Para você vender um imóvel ao preço de mercado, você tem que ter paciência. Se você quer vender rápido, você tem que vender bem abaixo do preço. Agora o investidor de Bolsa de Valores. Beleza, ele tem R$1 milhão investido em ações, fundos imobiliários e deu uma zica lá. Deu um problema, ele precisa de 100 mil para ontem. O que ele faz? Em questão de 10 segundos ele lança uma ordem, pau, cai na conta dele R$100 mil. Pronto, tá resolvido. Não precisa falar com ninguém, não precisa anunciar, não precisa fazer nada, não precisa botar no OLX, não precisa nada. Em um clique no computador, ele cai R$100 mil na conta dele. Então, quando a gente fala de números e você investir para se aposentar através da Bolsa de Valores ou se aposentar através de investimento em imóveis, os números são praticamente os mesmos. Você vai investir em R$1 milhão em imóveis, você vai conseguir 4, 5 mil reais por mês de aluguel. E você pode ter um boom no setor imobiliário e esse seu 1 milhão se transformar em 1,5, 2 milhões de reais por conta da valorização dos imóveis. Investindo na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Você vai colocar R$1 milhão investido em ações, você vai receber 4, 5 mil reais por mês e pode dar um boom no mercado acionário e esse 1 milhão se transformar em 2 milhões. Então, em números, não muda praticamente nada. O que muda são as vantagens que eu falei. A facilidade, o processo de acúmulo, a liquidez do ativo, tudo isso. Espero que você tenha entendido então essa diferença. Compartilhe esse vídeo aí com os brasileiros, porque o brasileiro precisa saber dessa coisa, né? O brasileiro ele fica muito bitolado naquela de investir, de se aposentar somente através do INSS ou vou construir kitnet, né? O brasileiro que ele é ferrado é INSS. Aquele que pensa assim, não, eu vou mudar de padrão, aí ele quer construir kitnet para alugar. E porra, cara,
Tem tanta opção boa aí. Bolsa de Valores é uma das melhores ferramentas que a gente tem no Brasil. Apesar de tanta coisa ruim que a gente tem nesse Brasil, a Bolsa de Valores é uma excelente opção que a gente tem para se aposentar. Então vamos ajudar a espalhar essa mensagem aí, para que os brasileiros conheçam isso. Mostra isso aqui pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu filho, pro seu tio, pro seu irmão. Mostra isso aqui para todo mundo, porque o brasileiro precisa conhecer essa informação. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!